capítulo 17, versículos 1 a 9. Eu pedi a nossa irmã Elizabeth que faça essa leitura. Vamos colocar de pé enquanto recebemos a leitura do Evangelho. São 2 slides. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Eu pulei a oração de iluminação. Que nossa irmã, a polícia Raquel, que faça essa oração nesse momento. Graças a Deus. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nesse momento conosco, com o reverendo Daniel, que vai trazer a mensagem que vem de Ti. Ilumina também os nossos corações e mentes, para que possamos entender essa palavra e sermos edificados por ela. Em nome de Jesus, amém. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos assentar. Essa ilustração de hoje, ela pertence a uma coleção de ilustrações feitas na República dos Camarões, na África, por um grupo católico. Os missionários católicos, eles sempre gostavam muito de levar assim aqueles quadros, né? A gente entra na igreja católica, a gente vê um monte de quadrinho na parede, né? Da Via Sacra, coisa muito assim visual, né? Mas eles repararam, eles estavam no meio da África e lá só aquelas figuras louras, aqueles anjos, né? Branquinhos, aquelas figuras assim totalmente desconectadas da congregação que se reunia ali. Aí fizeram um projeto chamado Jesus Mafa, o povo da etnia Mafa, lá dos Camarões, e eles disseram: não, faz o seguinte, desenha os episódios bíblicos de acordo com a cultura de vocês. Então tem dezenas de cenas bíblicas que eles fazem, né? Quer dizer, aqui Jesus está com um manto branco, né? Moisés mais velho, né? Com um manto azul, e Elias com um manto amarelo, e ali os discípulos, né?
Volta e meia, já usei bastante aqui na igreja, quando a gente fazia boletim e tudo, né? Essas ilustrações da Jesus Mafa é uma coisa muito interessante. Eu acho que está um pouquinho mais próximo da gente até do que do que aquelas representações europeias, né? Imagina, por favor. Mas transfiguração, né? Nas igrejas presbiterianas, a gente comemora esse episódio exatamente nesse domingo. Por quê? Porque é o último domingo antes da Quaresma. E durante a Quaresma, que aí nós vamos voltar a pôr roxa, né, violeta, na Quaresma nós vamos meditar justamente a respeito da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos falar de um Jesus sendo desafiado, sendo traído, sendo entregue às autoridades, sendo, né, humilhado e crucificado. Né? Então, quando nós lemos o Evangelho, tanto de Mateus como de Marcos, a gente vê que esse episódio da transfiguração aconteceu justamente quando Jesus começou a sua caminhada para Jerusalém. Agora, ele não estava mais ali rodando pela Galiléia, Judéia, não, ele estava resolutamente indo para Jerusalém, porque ele queria chegar lá na época da Páscoa e encarar então o seu último desafio. Mas antes de começar essa caminhada, ele achou importante pegar 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levá-los então a um alto monte, né? E é no alto das montanhas que a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, algumas das grandes manifestações de Deus, né? O Monte Sinai lá, Moisés subindo o Monte Sinai, Elias subindo o Monte Horebe também, vendo lá a manifestação de Deus, né? Então a montanha era um lugar de referência assim, de grandes acontecimentos espirituais na vida do povo de Deus. E Jesus então sobe também com os discípulos àquela montanha. Não é? E estão conversando lá com Jesus e de repente eles começam a ver uma grande manifestação ali, uma luz, ruídos e, né, alguma coisa que... E aí eu acho até interessante, né, o domingo da transfiguração sempre coincide com o domingo do carnaval, né? A transfiguração ela tem esse lado, digamos assim, carnavalesco, né? Porque carnaval também, não é? É uma construção de uma... Tanto que o final lá da São Bódromo do Rio tem um local que se chama-se Praça da Apoteose. Apoteose é isso, é essa grande manifestação de luz, de brilho, de som, de aquela multidão, aquela coisa toda, não é? Então, o que os discípulos presenciaram ali junto, né, com Jesus foi exatamente isso, uma apoteose. Apoteose, né? E por que as coisas aconteceram assim? Aconteceram porque, eu diria, hoje, a gente está mais acostumado a uma linguagem mais visual, né? Quem lida com mídia, né? Então está vendo hoje as coisas em 3D, né? Não é só o relato aqui, igual eu estou fazendo aqui, né? Da palavra de Deus lida, versículo por versículo, palavra por palavra. Ali eles tiveram uma demonstração assim, ao vivo, né? Mais ou menos igual coloca aquele socorro de realidade virtual. Tiveram uma demonstração ali de realidade, né? Não vou dizer virtual, mas uma coisa que eles podiam presenciar e até participar daquilo que estava acontecendo, né? Então ali diz que Jesus foi transfigurado, foi transformado.
Ele mudou a sua aparência, né, na frente deles, né? E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Esse episódio ele tem um componente, digamos assim, onírico. Onírico, gente, é aquilo que tem a ver com sonho. Sonho, né? Mais ou menos quando, às vezes, a gente sonha e aparecem lá 2, 3 pessoas e ninguém falou pra gente quem era, tá? Mas a gente no sonho a gente sabe quem é. Então apareceu uma pessoa lá e tal, um colega meu de trabalho. Como é que você sabe disso? Não, você somente elaborou o sonho lá e colocou aquelas pessoas ali, né? O outro era o pastor fulano, só que bem mais novo, né? Quem já sonhou, às vezes, com pessoas, né, que, de repente, aparece uma pessoa ali que lembra uma que ela conhece hoje, que já é idosa já e tal, mas apareceu no sonho ali, bem mais novo, que era aquele garoto ali. Não, era o pastor, não, quando ele era garoto. Não é? A gente compõe essas coisas na nossa mente, né? Então apareceu Jesus ali e mais 2 pessoas, e eles sabiam que essas pessoas eram Moisés e Elias. Então é muito interessante que a revelação de Deus, ela se dá, digamos assim, né, por escrito, né? E a gente imagina aquela pessoa com aquelas roupas antigas, com uma pena na mão, né? Escrevendo num pergaminho, e aquela luz vindo assim do Espírito, né? Igual a luzinha aqui, depois vai funcionar, né? Aquela luzinha de croica, né? Vem assim direto aqui. A gente imagina sempre a revelação de Deus como essa coisa assim, oral e escrita, né? Até porque, como nós somos reformados, a gente até usa o termo em latim, né? Sola Escritura, levar o que está escrito, certo? Mas a revelação de Deus, ela também é multimídia. É isso que a transfiguração nos mostra, né? Ela acontece dessa maneira assim. E os discípulos estavam tão imersos nessa realidade, nesse episódio que eles estavam ali presenciando, que Pedro queria participar também. Então ele diz, olha, vamos montar então 3 tendas aqui, né? Uma tenda para o Senhor, né? Para Jesus, outra tenda para Moisés e outra tenda para o Elias. Né? Vamos passar alguns dias aqui, mais ou menos como acontecia na festa dos tabernáculos, né? Eles abandonavam as suas casas e iam morar em barracas, entendo, para lembrar os tempos do deserto. Então, eles já estavam no deserto mesmo, lá na montanha, já aproveitaram esse tempo para ficarem por lá. Mas, assim, a ideia que ele teve lá na época, lá na ocasião que o levou a dar essa sugestão, não é? Porque ele diz assim, bom é estarmos aqui. Claro que é bom, né? Você está ali diante da lei, diante dos... o que simbolizava a lei, que simbolizava os profetas e aquele que trouxe a boa notícia do Evangelho. Essas 3 coisas reunidas assim na sua presença, não é? Era uma manifestação maravilhosa. Então, por ele ficava ali bastante tempo, né? Nem saía de lá. Não é? Mas a intenção da transfiguração não era criar esse mundo paralelo, não era criar essa sensação de
maravilha nas pessoas essa coisa emotiva, porque existia um caminho para ser trilhado, um caminho para ser seguido, que era o caminho da cruz. Aquilo ali foi só um lembrete, digamos assim, um registro para que, quando todos os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando tudo tivesse acontecido, eles se lembrassem, olha, antes disso tudo começar, nós vimos Jesus ali na presença de Moisés e de Elias. Não é? Então, aquele Jesus é um Jesus verdadeiro. Como é verdadeiro também o Jesus que foi crucificado. Eles são o mesmo. Não é? Mas uma coisa não é possível sem a outra. Jesus tinha que passar pela crucificação para retornar àquele estágio onde ele se encontrava antes de vir para habitar entre nós, para andar e caminhar conosco. Não é? Então, os discípulos estavam conversando com Jesus, dando essa ideia lá das barracas e tudo, e aí veio uma nuvem dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não era a primeira vez. No batismo de Jesus, essa mesma voz falou com eles. Essa mesma voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? Reafirmando a identidade de Jesus. Jesus que foi batizado era aquele mesmo Jesus que estava ali glorificado na presença dos discípulos. Só que ele acrescenta uma frase curtinha aqui no final. A ele ouve. Ou seja, ouçam o que ele tem a dizer. Ouçam o que ele tem a dizer. Eu complemento aqui. Foi importante falar isso porque depois essa manifestação, digamos assim, essa apresentação multimídia em realidade virtual, ela terminou. Ela se desfez. E voltou tudo ao normal. Né? Como diz o Chico Buarque de Holanda na música A Banda, né? E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Né? Então voltou tudo ao normal. E aí eles disseram: olha, a ninguém viram senão Jesus. Isso também é um registro importante, né? Depois de todo esse auê, toda essa manifestação, de tudo que sobrou, tudo que restou foi o quê? Foi Jesus. E a recomendação: ouçam o que ele tem a dizer. Esse momento da transfiguração, a gente tenta, de alguma forma, reproduzir ele dentro das nossas igrejas. Algumas igrejas estão com muita competência, né? Todo de luz, mega produção, né? Aqui a gente é mais discreto, né? A gente não tem esses recursos. Né? Mas é o que muita gente vivencia a cada domingo. Né? Vai a uma igreja para justamente ter essa grande manifestação. Mas mesmo sem esses recursos todos, nós aqui estamos na presença de Deus, na presença da lei, porque nós temos contato com o Antigo Testamento, que é lido aqui, que é cantado, que é, né, recordado aqui, com o Evangelho de Jesus Cristo, que ele nos apresenta, com a palavra dos profetas, todos os elementos que estavam
ali na transfiguração, eles se apresentam para nós no momento que a gente se reúne para o culto a Deus. Por isso é importante o culto presencial. É importante subir a montanha. É importante subir a montanha para estar na presença de Deus. Não precisa subir a montanha, mas venha à igreja, venha ao templo, não é? Para ter essa experiência. Agora, de tudo que é falado aqui, de tudo que é cantado, de tudo que é comentado aqui, tudo que é vivenciado aqui, o que vai ter que sobrar, no fim das contas, depois que o culto termina, depois que a gente guarda os instrumentos, apaga as luzes e, né, tranca as portas, fecha as janelas, tudo. O que vai restar disso que nós estamos fazendo aqui? Somente Jesus. Então, por isso, eles falam, né? Ninguém mais viram senão Jesus. E um Jesus que nós precisamos ouvir, que nós precisamos compreender, que nós precisamos prestar atenção nas coisas que ele fala. Esse é o núcleo de tudo isso que a gente vivencia a cada domingo, que é apontado aqui pelo episódio da transfiguração. Jesus se liga aqui teologicamente à lei de Moisés e aos profetas, que eram o núcleo da religião judaica no tempo de Jesus. Ser um judeu era seguir o que dizia a lei e seguir o que diziam os profetas. E Jesus, então, completa esse ciclo. Ele dá o fecho, dá a liga dessas duas coisas com o que ele traz, que é o Evangelho. É esse o sentido desse domingo da transfiguração. A partir do próximo domingo, nós vamos então acompanhar a caminhada de Jesus Cristo rumo à cruz, enfrentando uma série de situações, não com o mesmo glamour, não com a mesma glória, não com o mesmo brilho, não é? Mas cumprindo aquilo que ele tinha vindo realizar quando Deus o enviou para estar conosco. Então essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite de carnaval, né? Nós lembramos a presença apoteótica de Jesus Cristo nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos nos lembrar, né, de nosso compromisso, né, de estar